Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje nós vamos falar sobre multiplicação e divisão de números complexos. Então, o intuito dessa aula é mostrar no final qual é a interpretação geométrica da multiplicação e da divisão do número complexo e falar também da onde, em que situações a multiplicação de números complexos aparece na física, né? E como é que você poderia fazer uma breve interpretação bastante rápida, tá? Mais aplicações desses casos onde a multiplicação de números complexos aparece na física, né, serão discutidos em aulas posteriores, tá? Então, olha só, então nós temos aqui, pessoal, o plano complexo, né, o eixo real e o eixo imaginário do número complexo z. E o meu z, né, o meu z de θ, ele é basicamente, né, lembra que a interpretação geométrica é você, partindo do eixo real, você tem um módulo de z, uma componente puramente real aqui, você gira ele de um ângulo θ para o plano complexo. Quando você faz essa rotação, né, de um ângulo θ no sentido anti-horário, né, esse novo ponto aqui do número complexo, ele é um par, né, um par de valores com uma componente real, que eu chamo de Rx, e uma componente imaginária, que eu chamo de Ry. E aqui você tem um triângulo retângulo, onde o Rx, né, é dado por módulo desse z, essa distância daqui para cá, ela é a mesma daqui para cá, tá? Porque você girou aqui de um ângulo θ saindo do eixo real para cá, né, no sentido aqui anti-horário. Então, Rx é módulo de z cosseno θ e o Ry é módulo seno de θ, tá? Aqui de frente para o ângulo, Ry é seno, do lado do ângulo, Rx é cosseno. Pois bem, então o meu z de θ ele pode ser escrito em coordenadas no sistema de eixo cartesiano, né, complexo, seria a componente real mais uma componente imaginária. Ou, se preferir, em coordenadas polares, seria o módulo de z exponencial de iθ. Bem, isso aqui é para o caso, para o número complexo z. Para o seu conjugado é a mesma situação, só que em vez de você girar no sentido anti-horário, você vai girar no sentido horário, a componente Rx permanece, a componente Ry, que era positiva, torna-se negativa, tá? Então, nesse contexto que já foi discutido em aulas anteriores, a interpretação do número complexo do seu conjugado. Pois bem, agora eu quero determinar um número complexo que eu vou chamar de W, onde esse W, que é um número complexo, ele é o produto de dois números complexos. Um chamado z de θ, que é esse aqui, e um outro z de alfa. Tá? Esse z de alfa é o módulo de z, desse z aqui, exponencial de Iα. Então, quando você escreve a multiplicação entre dois números complexos dessa forma, você pode escrever em notação polar como sendo o módulo do primeiro, né, exponencial de θ, e o segundo módulo de z, exponencial de Iα. As exponenciais você pode colocar aqui, como é um produto de exponencial, você conserva a base e soma os expoentes. Coloque evidência o i, fica θ mais alfa. Para a divisão, se você fizer a divisão aqui, né, a divisão ela é equivalente, né, quando você dividir aqui por z, fica módulo de z sobre esse camarada, exponencial de θ menos alfa, né, porque aqui você pode passar o que está no denominador para o numerador trocando de sinal. Então, menos e alfa é uma rotação no sentido aqui horário, tá? Então, a discussão vai se dar da mesma forma que eu vou explicar a multiplicação, só que em vez de eu girar o ângulo alfa no sentido anti-horário para a multiplicação, para a divisão eu vou girar no sentido horário, o mesmo valor, tá? Então, essa é basicamente a diferença entre a multiplicação e a divisão, tá? E no final também a questão se esse número vai dar maior ou menor que 1, isso tudo vai depender desse camarada que está no denominador aqui, né? E vai ser muito parecido a análise com a multiplicação, só que vai ter uma leve diferença. Mas em termos aqui da fase da exponencial imaginária, é só trocar alfa por menos alfa, então a rotação, em vez de se dar no sentido anti-horário, vai dar no sentido horário, tá? Então, vou seguir aqui. Então, você agrupa o módulo de z,
você vai abrir exponencial, né, de acordo com a decomposição de Euler, é cosseno de alfa mais θ mais i seno de alfa θ. Aqui você vai ter o cosseno da soma e o seno da soma, você vai abrir, tá? Quando você abrir o cosseno da soma e o seno da soma, o que você vai fazer, né? Aqui aparece termos de cosseno e seno de θ, seno e cosseno. Então, perceba que o cosseno de θ ele pode ser relacionado com Rx. Rx é módulo de z cosseno e o Ry é módulo de z seno. Então, perceba que aparece aqui módulo de z cosseno de θ, módulo de z seno de θ, módulo de z seno de θ, módulo de z cosseno θ. Então, você multiplica esse módulo de z aqui, aqui, aqui e aqui. Aplica a propriedade distributiva. Quando você faz isso, você pode escrever que fica só esse módulo de z aqui, tá? Do segundo número complexo, tá? E aí fica esse camarada Rx, né? Que é z cosseno θ, esse camarada z seno de θ Ry, aqui vai dar Ry e aqui vai dar Rx, daqui. Esse novo número complexo, W, que é o produto de dois números complexos, você pode escrever uma parte real mais uma parte imaginária, tá? Lembrando que o mais porque você está girando aqui no sentido anti-horário, tá certo? Então, o número complexo é escrito dessa forma. E aí você pode dizer o seguinte, olha, a parte real, x, é onde não tem i. E o que é a parte que não tem i? É módulo de z, todo esse termo aqui, ó. E o y, que tem a parte i, você coloca em evidência, fica i igual tudo isso que está no parêntese. Então tá aqui, ó. Eu só fiz repetir, né? Módulo de x e y dado dessa forma. Bem, o que está escrito aqui, x e y, né? Então você tem, quando você multiplica dois números complexos, né? Você vai ter agora um novo par de componentes real e complexa escritas dessa forma. Você pode escrever essas duas formas, a parte real e a parte complexa, como sendo uma matriz. XY, o módulo de z você coloca aqui fora, e essa matriz aqui vai multiplicar o Rx e o Ry, que são as componentes desse z de θ aqui, ó, Rx e Ry. Então você coloca aqui digamos assim, numa matriz coluna, né? E aí, que matriz é essa que está aparecendo aqui 2 por 2? Essa matriz, pessoal, é exatamente a matriz de rotação de um ângulo alfa, tá? A matriz de rotação direta. Então, traduzindo em miúdos, o que vai acontecer é que esse vetor z de θ aqui, você tem lá, o z de θ é a rotação a partir do eixo real do módulo de z para um ponto, para um par ordenado no plano complexo. E aí, quando você multiplica por um outro número complexo, z de exponencial de θ, você vai fazer com que esse ponto aqui, essa linha tracejada juntamente com esse ponto, gire no sentido anti-horário de um ângulo alfa. E essa rotação, né, tem alguns casos em particular que eu vou analisar. Então, você vai girar esse ponto que estava aqui, você vai girar ele de um ângulo alfa no sentido anti-horário, tá? Porque apareceu a matriz de rotação. Mas aí tem o módulo de z, então a discussão vai se dar agora em termos desse módulo de z, como é que você pode interpretar isso na física. Então aqui eu reescrevi novamente o eixo real e o eixo imaginário para um caso 1, que seria quando o módulo de z, esse cidadão aqui, é igual a 1, tá? Então, quando esse módulo de z é igual a 1, significa dizer que esse camarada aqui é 1, então você só vai ter o z de θ, que é módulo de z exponencial de θ, vezes uma fase, que é exponencial de alfa. Esse módulo desse cidadão aqui é a unidade, é 1. Então, nessa situação, né, nós já discutimos que você vai pegar o módulo de z que está no eixo real, girar de um ângulo θ, você gira no sentido anti-horário, esse camarada aí é módulo de z exponencial de θ, essa é a interpretação geométrica, você sai desse ponto para esse. E quando você diz que o módulo de z, esse z aqui é igual a 1, você simplesmente só vai pegar esse ponto que está à mesma distância, é a mesma distância da origem
do plano complexo até esse ponto, essa mesma distância você só faz girar de um ângulo alfa, tá? É uma rotação aqui de alfa positivo, né? Uma rotação no sentido anti-horário. Então, significa dizer que você simplesmente preserva o comprimento e só gira o ponto de mais uma fase alfa. Essa é a interpretação que você tem no caso 1. Tá? Isso é muito interessante para a física, porque quando nós formos falar de MHS, por exemplo, né, a gente sabe que o MHS é um sistema que oscila, né, e a energia se conserva. Então, você vai ter a descrição do movimento do MHS, exatamente, você pode mapeá-lo como sendo um movimento circular, né, onde ele vai variar tanto no eixo, há variações temporais no eixo, nesse eixo e nesse, tá? Vai ser basicamente uma rotação aqui em torno da origem, né? Uma rotação, você vai oscilar direita a esquerda no eixo real, para cima e para baixo no eixo imaginário. Então isso vai ser equivalente aí aos casos da física, né? Em que você tem sistemas ideais, por exemplo. Então MHS, o circuito LC, né? Que é o indutor e o capacitor. Várias situações, tá? Claro, como é que você vai fazer esse mapeamento do θ como uma variação de temporal, né? Ainda não foi discutido, mas basicamente você troca θ por ômega-t, né? Lembra que o θ é adimensional, é um ângulo, então ômega-t também é adimensional. Ômega é a frequência angular e t é o tempo. Então, quando você faz essa troca, você sai uma dependência puramente angular para uma dependência temporal, né? Corrigida por uma frequência. A frequência é a velocidade de rotação que ele vai girar aqui em torno da origem, tá? E a parte temporal vai me dizer, vai variar continuamente, esse ponto vai variar continuamente nesse plano complexo, tá? Então isso tem muitas implicações, esse tipo de análise de multiplicação entre números complexos, né? Tanto é quando você resolve a equação diferencial para o caso do MHS, você inicia a análise com uma solução do tipo um número complexo vezes a exponencial de i ao ômega t, né? E aí é exatamente essa interpretação que nós estamos dando aqui no caso da multiplicação do número complexo. E o caso 2 é exatamente quando você tem esse módulo de z entre 0 e 1, o que significa? Esse fator de 0 a 1, quando ele encontrar esse módulo de z, o que ele vai fazer? Quando você tem um número, um tamanho, e você multiplica por um número entre 0 e 1, né? Então, quando você multiplica por 1, é o elemento neutro, o tamanho se preserva, que foi o caso 1. Mas quando o número está entre 0 e 1, significa dizer que aquele tamanho ele vai ser reduzido. Então, você tinha um ângulo θ, era esse ponto aqui, girado a partir do eixo real, é o z de θ. Quando você multiplica por um z, que está entre 0 e 1, mais uma exponencial de i alfa, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que esse ponto, essa distância vai ser menor, vai estar, por exemplo, aqui. Essa distância ela é menor do que essa. Você diminui o raio do número complexo, né, no plano complexo, diminui o raio e girou de um ângulo alfa. Então, você saiu daqui e veio para cá, por exemplo. Em vez de você, por exemplo, temporalmente varrer um círculo aqui, ó, que seria o caso 1, varrer um círculo, porque o círculo tem raio constante, né, um círculo aqui no plano complexo, você giraria, por exemplo, aqui um trecho que não seria mais um círculo, né? Esse primeiro pedaço aqui poderia ser equivalente a uma elipse ou então uma espiral, não sei, tá? Bem, e a situação em que o módulo de z é maior do que 1, quando você pega um número e multiplica por um número maior do que 1, ele vai aumentar de tamanho. Então, o tamanho dele era esse, né? Até aqui ele preserva o mesmo tamanho. Quando você multiplica por um módulo de z aqui, ó, que ele é maior do que 1, significa dizer que aquele tamanho vai aumentar, né? Vai aumentar em relação ao tamanho original, tá? E aí ele também pode escrever uma elipse ou uma espiral, não sei, depende da situação, tá? Então, em que situações na física isso acontece? Bem, na física clássica,
que é, por exemplo, no nosso mundo, na nossa realidade para baixa velocidade, a gente sabe que o tempo e as componentes espaciais x, y e z são independentes, né? De acordo com a transformação de Galileu, né? O tempo ele é uma variável independente da posição, né? Do x, do y e do z, comprimento, largura e altura. Mas na relatividade, né? Isso não é verdade, né? Então, por exemplo, na mecânica clássica, o tamanho de um vetor, né? O vetor não, um comprimento ele é preservado, né? Então, independente do tempo, né? Esse valor independe do tempo. Significa dizer que se um referencial, esse referencial aqui é S, medir, por exemplo, uma distância, vou colocar aqui uma distância A, um outro referencial girado, né, que seria o referencial S', vai medir o mesmo tamanho. Então, nesse contexto é que eu digo que o módulo de Z é 1, né, na física clássica, no movimento ideal, porque esse tamanho não depende do tempo. Então, ele, em qualquer situação, né, ele vai ser sempre o mesmo tamanho. O tamanho do vetor, o módulo dele não é alterado, tá? O módulo é uma parte real, tá? O módulo de um vetor, o módulo do número complexo é dado por z vezes o seu conjugado. Então, esse produto entre o z e o z conjugado vai dar um módulo. O módulo é inalterado. No sistema para baixas velocidades, a mecânica clássica, o módulo não depende do tempo. Então, ele é um valor, num referencial, se você mede 1 metro, no outro referencial girado de um ângulo alfa, vai medir a mesma quantidade, tá? 1 metro. Só que quando você está, no caso da relatividade, o que acontece? No caso da relatividade, a gente sabe que o que é preservado é a métrica. A métrica, né, é um invariante de Lorentz. Então, lembra que a métrica tem componentes, componentes tanto espaciais quanto temporais, né? Então, há uma relação, né, há uma dependência entre espaço e tempo, né, que você pode fazer um mapeamento. Significa dizer que um referencial mede um comprimento e o outro, girado de um ângulo alfa, vai medir um outro comprimento, né? Então, esse comprimento aqui ele pode ser alterado fisicamente falando, né? Pode ser alterado para mais ou para menos. Então, nessa situação, né, é equivalente à relatividade. Então, existe as transformações de Lorentz. Na verdade, no fundo, as transformações de Lorentz, você nada mais, nada menos, né? Você pode mostrar isso, que é uma rotação no plano complexo, né? Exatamente dada por essa expressão aqui, né? E aí essa rotação no plano complexo, ela vai te permitir o seguinte, por exemplo, a gente sabe que um referencial em relação ao outro, quando você olha o comprimento, lembra lá da contração espacial. Então, ocorre uma contração do espaço e também ocorre uma dilatação no tempo, quando você compara dois referenciais. Então, isso que nós estamos vendo geometricamente aqui, isso pode ser mapeado, digamos assim, se você tem uma situação aqui, se esse ponto aqui ele é um vértice, por exemplo, de um retângulo, né? Um dos vértices do retângulo, quando você girar de um ângulo alfa, esse retângulo, por exemplo, poderia ser equivalente a um paralelogramo, né? Ou seja, além de você pegar a figura geométrica, que é um retângulo, e girar de um ângulo alfa, essa que é a interpretação que está dita aqui, além de você girar de um ângulo alfa, você também vai mudar o seu tamanho, porque pode ocorrer contração espacial, né? Vai mudar o seu tamanho e aí esse tamanho pode mudar, porque de acordo com a relatividade especial, né, você pode ter alterações no comprimento, já que o que é invariante não é o tamanho, o módulo do vetor como na mecânica clássica, mas sim a métrica. E aí tem componentes temporais aqui. Então, o que era um retângulo pode se tornar, por exemplo, um paralelogramo. E aí a interpretação seria você girar. Isso significa você girar de um ângulo alfa, né? Ou seja, mudar o tamanho e distorcer, né? Você iria distorcer
o retângulo em um paralelogramo. Então, muitas ideias que são colocadas na internet dizendo que a contração espacial é somente uma mudança no tamanho ao longo do eixo do movimento, né? No caso, se você tem uma bicicleta andando no eixo X, ela só encolhe. Essa interpretação está errada, porque você, além de dar a ideia de contração espacial ao longo, né, naquele eixo, no sentido do eixo, né, do movimento, você também tem que dar uma ideia de contorcer, de girar, né, de rotacionar, de distorcer a forma daquele objeto. Então, existe algumas simulações na internet, né, do Instituto Cibernética lá da Alemanha, que eles fazem simulação no computador, onde eles mostram que quando você tem uma foto no plano de fundo, uma praça, tudo mais, quando você aplica as transformações de Lorentz, aquela foto ela vai diminuir de tamanho, as escalas são diminuídas, você diminui elas, né? Há uma contração e há também uma rotação, você gira elas de um certo ângulo. Então as imagens ficam menores e distorcidas em relação à imagem original. Então essa é a interpretação que você pode utilizar na física, né? Aqui entre 0 e 1 você pode ter situações em que um círculo torna-se uma espiral, em sistema do tipo MHS com oscilação do tipo amortecida, né? Oscilações amortecidas você vai ter, em vez de você ter formas circulares no plano complexo, você vai ter elipses, né? Espirais. E para ser positivo, você vai ter, por exemplo, oscilações do tipo forçada. Tem uma força externa, você vai ter fenômeno de ressonância, por exemplo, você teria uma espiral que iria aumentando, né, iria espiralando para fora, né, aumentando o raio, e sistemas em que ocorre dissipação de energia, né, com atrito, você teria espirais, né, espiralando para o centro da trajetória, aqui para o centro aqui dessa origem, tá? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!